Bem-vinda a bordo de mais um episódio da temporada especial de verão do LilithCast, papo de mulher madura e inteligente. Menina, e você viu? Segundo o último censo do IBGE, a expectativa de vida de uma mulher no Brasil hoje é de 79 anos. Com o passar dos anos e a chegada da maturidade, além da necessidade de intensificarmos os cuidados com a saúde física e mental, uma das grandes preocupações é: será que ainda dá tempo de garantir um futuro financeiro digno quando eu estiver mais velha, agora? Como fazer isso em um país em que não dá para contar apenas com o sistema de aposentadoria para se manter? A gente sabe que a brasileira média, salvo honrosas exceções, não tem uma cultura de educação financeira na sua juventude. Não tem informação e muitas vezes também não tem recursos para isso. A pergunta é: será que dá tempo de aos 40, aos 50 anos começar a fazer uma reserva de olho nesse futuro que está próximo? Por onde começar? Quanto investir? Onde investir? Com que regularidade? E quais são as roubadas, hein? Hoje o LilithCast entrevista uma especialista que trabalha no mercado financeiro há mais de 20 anos. Ela é Flávia Borgesi, que atua em consultoria financeira, tem certificado internacional em planejamento financeiro e é sócia do escritório de investimento Veda, associada à XP. Seja muito bem-vinda, Flávia. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada. E a gente quer saber como é que uma engenheira se enveredou pelo mundo do mercado financeiro. É a matemática, né? Nós adoramos. Ainda bem que alguém adora, né? Porque humanas aqui não. Eu sempre gostei muito de matérias relacionadas a exatas, né? Matemática. E para mim trabalhar no mercado financeiro foi praticamente uma extensão, né, daquilo que eu estudava na faculdade. E hoje em dia, na maior parte do mercado financeiro, existem muitos engenheiros, né, desempenhando essas atividades que exigem um pouco mais de traquejo no manuseio com os números, né? E são 20 anos ajudando as pessoas a investirem, pouparem, a pensarem no futuro. Qual é a parte mais difícil desse seu trabalho? Poxa, assim, parte difícil, eu acho que a gente sempre tem, né? Porque você acompanhar economia, você vai ter a oportunidade de passar por diversos momentos, né? E o duro, o mais complicado é você tentar traduzir isso para as pessoas, né? Mas eu acho que nós evoluímos muito, né? Hoje em dia o investidor está cada vez mais interessado em conhecer todos os mecanismos, todos os produtos, quais são os impactos, as vantagens. Isso tem nos ajudado muito. Então eu acredito que à medida em que as pessoas, né, se conscientizem mais a respeito do tema, mais fácil vai ficar o nosso trabalho, né? Então é um trabalho difícil, né, de muita resiliência, mas que no final do dia a gente fala, puxa vida, né, a gente conseguiu modificar ou passar algum tipo de conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a concretizarem os seus projetos, né? Eu acho que essa é a grande satisfação do nosso trabalho. E Flávia, sou completamente leiga, tá? Eu posso conseguir começar a investir com qualquer quantia? Qualquer quantia, né? Hoje em dia o mercado ele tem muitas possibilidades, né, de investimento, mas eu acho que para a mulher que está começando agora, o mais importante não é o ato de investir. Eu penso que existe um processo, né, que envolve uma análise pregressa. Como você ganha dinheiro? Né? Quais são os seus gastos? Eu acho quando que quando você fala como ganha dinheiro, é salário fixo? O seu salário fixo, qual é a sua fonte de renda? Como é que você ganha dinheiro? Quanto isso representa? Né? Entendi. Quais são suas despesas? Entendi. Né? Você analisar o seu fluxo de caixa, a gente chama isso de fluxo de caixa, você fazer uma lista do que você tem como receita e o que você tem como despesa. Isso é chamado de fluxo de caixa. Quando você analisa isso e você consegue encontrar sobras nessa diferença entre esses dois grandes grupos, aí você consegue identificar o valor exato que você pode investir.
porque a disciplina vai ser determinante para qualquer objetivo que você traçar, né? Então, eu acho que antes, né, de falar assim, não, eu quero investir, eu quero aprender a investir, eu quero saber como investir. Eu falei, não, vamos dar um passo atrás e vamos olhar como é que é o meu estilo de vida, quais são as contas que eu tenho que pagar, como que eu recebo, sobra alguma coisa? Será que tem alguma margem em alguma das minhas despesas que pode ser diminuída para que eu consiga uma margem maior para investir o dinheiro? Então, essa reflexão, ela é muito importante, né? Na minha opinião, de todo o processo de investimento, essa primeira parte, que às vezes as pessoas não dão muita atenção, é a mais importante. Porque não adianta nada você também separar um valor para investir e continuar gastando errado, né? Então, passa por uma educação financeira prévia. Exatamente, né? A educação financeira, ela é isso, né? Porque o que a gente vê na prática é que muitas vezes as pessoas conseguem guardar um dinheiro e aí no mês seguinte já começam a solicitar resgates, porque como não sabem equilibrar muito bem esse mecanismo, elas acabam consumindo a reserva que elas tinham acumulado inicialmente, né? E quando você reflete sobre isso, né, como é o seu estilo de vida, o que de fato você precisa no dia a dia, eu acho que isso acaba te dando mais consciência, né, de como você quer projetar sua vida no futuro, né? Uma vez eu ouvi de uma assessora financeira que ela dizia o seguinte, ela falava, às vezes, porque fica assim, não, eu vou esperar eu ter uma quantia muito grande, eu vou economizar uma quantia grande de dinheiro para juntar e fazer uma boa aplicação. Ela falava, às vezes é melhor você poupar pouco por mês, durante muito tempo, sem mexer, né, dependendo da aplicação que você faz, do que você ficar esperando, porque se a gente esperar também muito tempo, a gente nunca tem um valor assim de muito vulto, dependendo da sua atividade profissional. Então, você acha que a chave, independente do valor, independente do tipo de investimento, a chave é regularidade? É a regularidade. Sem dúvida nenhuma, é o que diferencia o investidor. Porque o efeito do juro composto no tempo, ele favorece a pessoa, né? Então, quando você investe pouco, e esse pouco que você investe vai se tornando um montante maior, né, você recebe mais compensação por isso, né? Você recebe mais rentabilidade. Então, começar pequeno, você vai receber, muito provavelmente, um retorno pequeno. À medida em que essa reserva vai aumentando, a parte referente ao juro, ela também vai acompanhando, né? E aí, assim, até um pouco do que a gente estava falando antes de começar o programa, né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele se tornou milionário aos 56 anos. Né? Ou seja, a idade não é tão importante assim. A idade talvez não seja tão importante assim. O que, de fato, tornou ele especial é a dedicação, a resiliência, né? E a disciplina, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você fez a sua análise de fluxo de caixa e você consegue guardar R$100 por mês, não se comprometa com 300, se comprometa com 100, né? Porque também existe aí uma questão psicológica, né? Porque quando você atribui uma meta e você não consegue atingir aquela meta, você desanima. Cansa, né? Cansa e desanima. Então é melhor você reduzir a sua meta, faz dentro das tuas possibilidades e mantém a regularidade. E isso vai trazer, com o tempo, vai trazer a recompensa que você precisa para poder fazer a sua reserva evoluir. E o ideal é ser mensalmente essa contribuição. O ideal sim, porque essa avaliação de fluxo de caixa a gente faz todo dia, né? A gente tem contas para pagar todos os meses, né? Que você faz uma vez, faz 2 vezes. No começo, às vezes é um pouco maçante e difícil, né? Porque você tem que relacionar, você tem que pensar mesmo que tudo que você gasta. Até o cafezinho, né? Até o cafezinho. É difícil você fazer planilha de Excel para tudo, dá um pouco de preguiça. Dá um pouco de preguiça. Eu falo isso porque, assim, eu trabalho com isso e eu vejo as dificuldades que as pessoas têm.
Então, assim, de repente, para o cafezinho, você tenta imaginar quanto que você gasta por semana, talvez, para facilitar, para que você não tenha esse... Mas de cafezinho em cafezinho você pode investir, exatamente, né? exatamente. Reduzir o cafezinho é uma boa forma de economizar. Isso não é ser mão de vaca, né? Não, não é ser mão de vaca, de forma alguma. Né? Eu acho que é fazer gestão dos recursos que você tem. Uma coisa interessante que eu já ouvi também de uma pessoa é que a gente tem que prever por mês, assim, além do cafezinho, todas as despesas precisam ser previstas. Mas existe uma despesa que a gente esquece. Por exemplo, um amigo faz aniversário, você participa de um amigo secreto no final do ano, ou tem, sei lá, você quer dar uma caixa de bombons para o seu chefe. Isso tem que ser previsto no seu orçamento. Como se fosse um budget mesmo, mensal. Você tem que prever que... mas esse mês eu não vou gastar, mas pode ser que no outro mês você gaste 2 vezes, porque tem 2 amigos. Ou tem que ter essa reserva para prever. Você tem que prever mensalmente isso, né? Claro. Eu acho que até você formar essa reserva para essa finalidade, você vai ter que fazer esse exercício 1, 2, 3 meses para você estabelecer ali a média, né? Então, assim, não vai ser todo mês, talvez, que você tenha aniversários, né? Mas, por exemplo, de repente, no mês de abril, você tem 5 pessoas, né? Então, assim... Ou não sai mais de casa, não tem mais amigos. Ou faz alguma coisa manual, faz um bolo para a pessoa. Vai para uma ilha deserta, não tenha mais ninguém, não conversa mais com ninguém. Só se fosse. O único amigo seu vai ser igual o náufrago. Então, vai para a ilha deserta, não tem mais ninguém na vida. Não, mas eu acho que não precisa ser tão rigoroso assim, né? Acho que a gente, não existe. A gente precisa, né, também... pensar na nossa socialização, naquilo que faz a gente feliz, o outro também, né? A nossa contribuição na vida do outro, né? E eu acho que comemoração sempre é muito bom, né? Motivo de alegria. Mas esse de trabalhos manuais é legal. Você já gostou bem. Desse, lógico, minha cara. É que você tem habilidades, eu não, amiga. Essa parte não vai dar para mim, não. A minha mãe, por exemplo, né? Eu tenho 2 filhos e ela fala assim para mim, o que eu vou dar para os netos, né? Eu falei, mãe, não precisa dar nada. Faz o seguinte, faz um bolo, faz uma torta de frango que eles adoram, que isso vai ficar muito mais marcado para eles do que qualquer outra coisa. Agrada mais, né? Agrada mais, porque vai ficar na memória. Criar aquela lembrança boa, ao invés de comprar alguma coisa que, sei lá, daqui 5, 10 anos eles não vão nem mais lembrar que a avó deu, né? Então eu acho que a gente tem que ressignificar alguns conceitos também, né? E obviamente, ao fazer isso, né, se isso te facilitar, se te viabilizar um aumento de budget, né, um aumento da tua capacidade de investimento, né, é melhor para você. Flávia, você falou sobre a questão de, se você tiver R$100 por mês, você para, nem que seja R$100 por mês. Tem uma modalidade nos bancos tradicionais, né, os bancões, que você pode programar a tua conta corrente para tirar um valor X, pode ser R$100, R$50, o valor que você determinar. E o mais fácil para isso é você aplicar na poupança. Muita gente defenestra a poupança. Eu gostaria que você falasse sobre poupança como um tipo de investimento, porque muita gente ainda prefere. Por mais que a gente ouça falar mal dela. É o produto mais antigo, né, do mercado financeiro, né? E eu acho que, assim, muita gente abomina a poupança, mas eu acho que quem consegue colocar na poupança já passou por essa fase, a maior parte das pessoas já passaram por essa fase de avaliar o orçamento, ver o que dá para economizar, elas já têm acesso a esse tipo de controle um pouco mais fácil. Então, a poupança é o meio de... Agora, em se falando de investimentos, né, a poupança de longe é o investimento que remunera mais. Por quê? Porque a poupança, apesar dela não ter impostos, né, ela remunera muito, muito pouco, né? Então chega a ser assim, ela remunera, o formato, né, a remuneração dela é 70% da taxa Selic, que é a taxa de juros, mais a correção da TR, né? Então, isso torna assim, quando você tem uma taxa de juros muito alta, até a poupança passa a ser uma referência boa para você. Mas em momentos onde a taxa de juros foi muito baixa, e isso a gente teve a chance de experimentar antes da pandemia, taxa de juros por volta de 2%, 3%, né?
quando você ia olhar o seu investimento no fim do mês, você muitas vezes acabava se decepcionando, né? Então, assim, hoje existem outros tipos de investimentos, como os CDBs, que são os papéis emitidos por bancos, os papéis isentos de imposto, LCA, LCI, que têm um atrativo de rentabilidade um pouco melhor do que a poupança, né? Então, eu acho que a poupança, por ela ser acessível, por ela não ter limite mínimo, você deposita quanto você pode, R$5, R$10. Você pode. Mas hoje em dia não é só a poupança que tem essa mesma facilidade. Hoje você pode comprar um título público do governo, por exemplo, um tesouro direto, né? Tesouro Selic, né? Que é o mais simples de todos. Então, hoje em dia, você tem outras possibilidades, né? Mas ainda assim, né? Eu tenho uma moça que é minha assistente em casa e a vida inteira dela ela depositou na poupança. E recentemente eu ajudei ela a abrir uma conta num banco e ela tinha um recurso. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em um ativo isento aqui para você, vamos colocar num investimento assim, você vai ter a mesma facilidade da poupança, você não precisa se preocupar com data de aniversário, porque eu não sei se vocês sabem, quando você faz o depósito na poupança, para você receber o rendimento daquele mês, você precisa aguardar a data de aniversário. Se você precisar do dinheiro antes da data de aniversário, você perde o rendimento daquele valor que você resgatou. Até a poupança tem essa regra. Tem essa regra. Mas, hoje em dia, em outros produtos, até no Tesouro Selic, você não tem essa regra de data de aniversário, né? O dinheiro vai rendendo diariamente. É óbvio que existem outras regrinhas, né? E uma delas é imposto de renda, que se incide sobre a rentabilidade, mas ainda assim, fazendo toda a conta, né, comparando um com o outro, eu hoje prefiro, para valores pequenos, o Tesouro Selic é melhor do que a poupança. E é melhor que o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, ele tem ele olha por uma outra perspectiva da inflação, do custo do dinheiro, né? Então, o que a gente viveu, né, pós-pandemia foi um aumento muito expressivo dos preços, né? O IPCA é a medida, né, é o indicador de inflação, né? Então, quando a inflação está muito alta, é prudente que você tenha uma aplicação indexada ou atrelada ao IPCA, né? Quando a gente evolui um pouco dessa fase, né, de identificar a capacidade de poupança, quando o cliente já consegue formar uma reserva, o que a gente faz a partir daí é tentar montar uma diversificação de carteira, de forma que a pessoa possa se proteger dessas intempéries econômicas, né? Ou de aumento de inflação, ou de aumento de juros, né? Ou esse cliente precisa ter um valor alto para ter uma diversificação boa? Então, assim, os papéis do Tesouro Selic, Tesouro IPCA, eles são acessíveis, né? Mas eu acho que para quem está começando, o ideal é você ter um Tesouro Selic, por exemplo, e quando você tiver formado, que a gente chama conceitualmente de reserva de emergência, a gente pode falar sobre isso, você consegue pensar em começar uma diversificação. Mas é importante que você, depois que você identificou sua capacidade de poupança, depois que você conseguiu, né, juntar um determinado valor, você pensar nessa reserva de emergência. E o que é essa reserva de emergência? É um conceito muito simples, né? Você precisa ter um dinheiro que você consiga acessar de maneira rápida, né? Isso por quê? Porque a gente não sabe, né? Hoje em dia
acontece, alguém bate no seu carro, você tem uma despesa inesperada, você tem um problema de saúde que você precisa, né, usar o recurso. Agora, se você fez uma aplicação e essa aplicação ela tem um prazo de carência, né, você, se precisar solicitar resgate de uma aplicação com carência, duas uma, ou você não vai conseguir resgatar, porque ela, logo de cara, né, quando você contrata algum produto de investimento, ele já te dá esses parâmetros todos, ou então vai dizer para você, olha, para você resgatar antes do tempo, você vai ter que pagar um pênalti aqui, você vai ter que desagiar o seu papel, desagiar a sua aplicação. Então aí não é legal. É por isso que você tem que formar a reserva de emergência justamente para essa situação, né? Entendi. Porque a gente consegue, com os produtos de investimento, valorizar aquele cliente que abre mão de tempo, né? Então, se você diz para mim, olha, eu não vou usar o meu recurso por 1 ano, então tá bom. Então, a aplicação que eu for te oferecer, muito provavelmente ela vai render mais do que um Tesouro Selic, por exemplo, que você pode mexer a hora que você quiser, né? Por quê? Porque você está abrindo mão de prazo em detrimento à rentabilidade. Então, se você coloca todas as suas fichas, né, nesse investimento com prazo, se acontecer alguma coisa, você acaba se prejudicando. Então, a diversificação ela começa aí. Bom, eu já montei minha reserva de emergência. Bom, a partir daqui eu já posso me aventurar em fazer, em colocar outras estratégias na minha carteira para facilitar o processo, né, para facilitar o aumento de capital e rentabilidade. E aí a curiosidade minha, aquelas propagandas que falam, você vai ganhar 1 milhão investindo XYZ, em 1 mês você ganha 1 milhão, em 3 meses você ganha 1 milhão. Isso não existe, né? Não existe. Isso não é legal. Por que colocam isso? Por que colocam esse tipo de propaganda? Não existe, e as pessoas têm que tomar muito cuidado. Tem muita gente que cai nisso. Muito cuidado com isso, né? Hoje um índice de crimes, né? Inclusive crimes cibernéticos, essas coisas têm aumentado muito. Então a gente tem que tomar muita atenção com essas promessas que são assim, que elas não existem, né? O mercado financeiro é dinâmico, oscila, e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque aquilo que a gente, né, coloca para investir é fruto do trabalho, é fruto às vezes, de uma vida inteira, né? Então, você, a hora de selecionar, né, a pessoa que vai te ajudar nessa missão, né, de acompanhar, de fazer a gestão dos seus ativos, você tem que ter muito cuidado, né? Ter um pouco de criticidade, assim, para saber se aquela pessoa está falando realmente a verdade para você. E ter bom senso também, né? Porque se tratando de dinheiro, não existe almoço grátis, né? Ninguém vai ter um ganho assim, super em pouco tempo. E assim, o ganho, quando a promessa de ganho ela é muito alta, você pode ter certeza que o risco associado a isso também é muito grande. A gente vai falar sobre riscos maiores e menores, mas eu quero voltar à questão que vocês estavam falando, que é sobre a reserva de emergência. São 6 meses o cálculo que a gente tem que fazer, porque a reserva sua é de um jeito, a minha é de outro, cada um vai pensar o tamanho da sua reserva. Sim. A reserva é o quê? Ela significa 6 vezes o salário que eu tenho. O que é a reserva? Porque o conceito de reserva de emergência ele é subjetivo para cada pessoa. O que você pode precisar como emergência é diferente dela e de mim. Qual é o raciocínio que o investidor tem que ter? Eu acredito que é um parâmetro, isso não está escrito em pedra, mas é assim, se você tem 6 meses dos seus custos ali minimamente cobertos, significa que você tem esse tempo para poder se reorganizar, né? E eu falo isso imaginando a seguinte situação, você trabalha numa empresa e você foi demitido, né? As suas contas continuam chegando na sua casa, né? E aí, como é que você faz? Se você não tem emprego, se
as coisas podem ficar difíceis para Que você. desespero. E até, assim, como é tão delicado isso, né? Até para você procurar um emprego nessa situação mais vulnerável, né? No sentido de não ter respaldo nenhum financeiro e precisar a qualquer custo arrumar um emprego, isso também é ruim para o seu psicológico. Sim, você gasta também com o psicológico. Exatamente. Então, assim, você ter uma reserva de emergência significa que você vai ter um período mais tranquilo, não significa que vai ser fácil, né? Ou se você vai se recolocar nesse prazo, mas pelo menos por 6 meses, esse assunto das despesas que você tem, ele está ali controlado. Não está resolvido, mas está controlado. Já é Um respiro, um né? respiro, exatamente. Agora você falou antes dessa pergunta, você falou sobre riscos, né? Existem aquelas renda fixa, renda variável. Renda fixa supostamente tem menos risco, é para um investidor mais conservador. Eu acho graça isso, né? Quando a gente faz eu também acho. perfil, aí que é eu me isso? acho uma pessoa super liberal. Não, mas eu sou uma conservadora, que é uma isso? investidora conservadora. Outra coisa que eu queria te perguntar, quais são os parâmetros que vocês usam para definir Explica, a diferença? O que é ser conservador, conservador, o que é ser mais arrojado, menos arrojado, moderado e arrojado? Acho interessante essa nomenclatura. Depende muito de como você responde, você como pessoa, a essas intempéries que acontecem no mercado. Né? Então, quando você vê, os bancos, as corretoras, elas têm um questionário que você faz. Como você pretende usar o seu dinheiro pelos próximos 2 anos? Os próximos 5 anos? Você vai respondendo ali aquelas perguntas. E se acontecer uma oscilação muito grande no mercado, como é que você se sente em relação a isso? Então, está muito mais relacionado à maneira como você enxerga do que o risco propriamente dito, né? Então, assim, e quanto mais tempo você tem de disponibilidade, né, maior a probabilidade de você tomar risco. Porque quanto mais tempo você... Bom, eu tenho um horizonte de investimento de 10 anos, né? Então, assim, faça chuva, faça sol, entra governo, sai governo. Em 10 anos, dá tempo de absorver impacto. Agora, se você vai precisar do seu dinheiro para daqui 1 ano para comprar uma casa, você não pode correr risco, entende? Quem é mais ansiosa não pode Você não correr pode risco. colocar o seu dinheiro... Você entendeu, né? Você não pode colocar o seu dinheiro na Entendemos. bolsa. Se você vai querer comprar um imóvel daqui 1 ano, você não pode colocar todo o seu dinheiro na bolsa. Porque não, pode a bolsa ser, é para os fortes, então, né? mas para os fortes e informados. Mas pode ser que você tenha sucesso. Mas pode ser que não também, né? Eu tenho uma amiga que ela começou a investir na bolsa, ela estuda sobre isso, né? Porque a bolsa Não é para cardíacos, né? Não é para cardíacos e você precisa ter informação, você tem que estudar e tal. E ela fala, Flávia, antes de começar a ganhar, eu perdi dinheiro. Exatamente. Mas eu estava disposta a isso porque ela tem uma boa reserva e ela tem um bom coração. Ela não é uma pessoa ansiosa como a gente, então ela estava disposta a isso. É isso mesmo? É para os fortes de coração a bolsa? Não é que é para os fortes, é para as pessoas que conseguem entender exatamente o risco que estão correndo. E é para as pessoas que têm um horizonte de investimento mais longo, justamente por conta disso, né? Quando você tem um tempo maior, você fala assim, bom, eu tenho lá meus, sei lá, R$1.000. Eu vou colocar, eu tenho 10 mil na renda fixa, eu tenho R$1.000, que eu não vou usar esse dinheiro e eu não quero esquecer que ele existe. Eu quero começar. Eu não quero ver, assim, para mim, eu não vou mexer nesse dinheiro para os próximos 10 anos. Aí esse montante, de acordo com esse contexto, me faz crer que seria um dinheiro apto para renda variável, porque você não vai precisar dele no curto prazo, porque podem acontecer situações de mercado, oscilações, e que como você tem um tempo muito longo, você não vai precisar daquilo, pode ser que passe e você tenha de fato um bom resultado, né? Então, ações, por exemplo, da Petrobras, ações da Vale do Rio Doce, por exemplo. Quantos eventos, né, recentes a Vale do Rio Doce teve? Ambientais, né? Então, os papéis foram bem para baixo. Naquele momento, os papéis
perderam muito valor. A Petrobras também, né? A Pelos escândalos Petrobras políticos, também, né? pelos escândalos políticos. Mas quem foi ali resiliente, perseverante hoje Voltou colhe os frutos, né, Que aumentou, dessa subiu. resiliência. Né? Então, depende, eu falo que a gente tem que carimbar o dinheiro, né, quando a gente investe. Isso aqui é para essa finalidade, isso aqui é para isso aqui eu não vou usar agora, isso aqui eu vou usar agora. Isso é uma boa estratégia para você, você carimba o dinheiro, você dá um destino para ele, né? E aí eu acho que isso acaba ajudando, né, nesse processo de diversificação da carteira. É interessante essa ideia de carimbo, né? Então, vamos dizer que o meu carimbo seja, eu quero fazer uma viagem para daqui a 6 meses, uma viagem internacional. Onde é que eu aplico? Então, você tem daqui a 6 meses eu vou sacar. Você tem que aplicar em algo que não tenha muita oscilação. Muito provavelmente eu te recomendaria a renda fixa. Por que eu não te recomendo um investimento de risco? Porque pode ser que chegue lá daqui a 6 meses, tenha havido aí uma oscilação brusca na bolsa, algum evento que tenha te prejudicado nesse curto espaço de tempo e que você não tenha o dinheiro para você viajar. Ou ter perdido até o que eu investi, né? Ou ter perdido Meu do Deus. que você investiu. 6 meses é muito curto para a bolsa. Mas é possível para outro tipo de investimento de renda fixa? Aí sim, aí sim. Aí você tem os títulos do Tesouro, aí você tem os papéis isentos de imposto, você tem alguns fundos de investimento também que tem essa facilidade, né, de resgate, que você pode resgatar a qualquer tempo, mas assim, se você tem um projeto de 6 meses, né, que você quer concluir, o mais recomendável é que você direcione o seu recurso para a renda fixa. Ainda assim, investe em ouro? Se investe. O ouro é reserva de valor, né, no mundo. Então, quando você tem assim sinais de na pandemia houve uma procura grande por ouro, né, por mesmo? metais. Sim, reserva de valor. Talvez as pessoas acharam que o mundo ia acabar. Guerra. Provavelmente. Porque Porque uma a reserva sensação de que eu tenho que valor. é isso, né? Se der uma pane na internet, no mundo financeiro, tem ouro. O ouro está garantido. Uma coisa mas meio eu acho milenária. que Assim. em termos de estratégia, assim, para as pessoas, né, para a maior parte das pessoas, não seria uma aplicação assim que geraria um upside, justamente por conta dessa ausência de certeza, né, da moeda. Da moeda não, do metal. Então eu acho que as aplicações de renda fixa têm ainda mais aqui hoje no Brasil, né? Nossa taxa básica de juros é 12,25. Ainda está bem alta, né? Tá bem alta ainda, né? Então, assim... Você acha que cai? Porque tem muita gente falando que já chegou ao máximo que podia chegar e que agora a tendência é cair. Sim. E esse movimento tem acontecido, né? Então, de queda? De queda. 2022, nós fechamos 2022 com uma taxa de juros de 13,75. Hoje a taxa básica é de 12,25. Já caiu um pouquinho. E tem uma reunião prevista agora para dezembro, se não me falha a memória, no Copom, e a previsão é de que ainda existe espaço para mais uma queda. Né? Aí, nesse caso, o Tesouro Selic não fica tão atraente, porque a Selic está caindo. Assim, o valor financeiro que você vai receber é menor. Mas ainda assim, né, 12%, né, 12,25%, que caia a 9%, que é o previsto para o ano que vem, né? Ainda assim é bastante coisa, né? Eu acho que uma conta interessante que as pessoas precisam se atentar é para o ganho real, né? Que é a diferença entre a taxa Selic e a inflação, que é o que de fato faz o seu patrimônio crescer, né? Porque a inflação ela corrói o poder de compra, né? Então, quando você faz essa conta, né, você tem a Selic, você recebe você recebe lá no CDB 100% da correção do CDI, né? O CDI ele é uma derivada da Selic, né? Então eles caminham ali muito próximos. Então você recebe 100% do CDI. Só que a inflação, se ela estiver muito alta, né,
você acaba tendo uma diferença muito pequena. Uhum. Né? Então, na situação de hoje a nossa inflação até outubro acumulada, né, ela acumulada é 3,75%, nossa inflação acumulada de janeiro a outubro, e a nossa Selic atual de 12,25%. Então, teoricamente, né, grosso modo, se Não, você, não é vantajoso, você né? ainda tem essa diferença. Então, esse ano ainda você tem um resultado positivo, um juro real, que a gente diz, muito interessante. Né? Então, eu acho que a conta da renda fixa, ela ainda é, hoje, para o brasileiro, ela ainda é bem interessante. É mais positivo. Né? Agora, né, a gente falou sobre a educação financeira, fazer lá a nossa planilha de gastos, o que entra, o que sai do nosso bolso. A gente falou sobre a nossa reserva de emergência. Vamos supor que uma pessoa ela já tenha feito já tenha passado por essas etapas. Ela já tem reserva de emergência, ela já sabe, já tem um equilíbrio ali, ela consegue ter, sei lá, R$1.000 por mês. Não, R$1.000 é muito. Vamos lá, R$500 para investir. E ela tem como objetivo se aposentar. É uma grana para a aposentadoria dela, que a nossa geração talvez ainda se aposente. As próximas eu não sei, gente, porque cada mudança na aposentadoria... Eu me roubaram 12 anos, eu ia me aposentar com 56, só vou me aposentar com 62. Mas enfim, fecha parênteses. Eu já tenho tudo isso, agora eu quero investir para a minha aposentadoria. Hoje, o que você recomendaria para uma pessoa que tem R$500 para investir por mês? Onde ela pode investir? Ela já tem reserva de emergência, tá? Onde ela investe para aposentadoria? Tem uma série de estratégias que ela pode trilhar, depende muito do tempo, né? Então, no caso, você tem mais 10, um horizonte de 10, 15 anos, eu acho que você pode até montar alguma estratégia de maior risco, né? Pode ser uma carteira de dividendos, por exemplo, de ações que pagam bons dividendos. Fundos imobiliários pagam bem? Fundos imobiliários também é um tipo de veículo muito utilizado. Só que o fundo imobiliário, ele paga um dividendo isento de imposto de renda mensal na sua conta. Então, as pessoas, elas conseguem, né, ter uma previsibilidade. Isso agrada muita gente, né? Você compra uma cota de fundo imobiliário, todo mês você recebe ali o seu dividendo. Mas aquela cota que você comprou, ela é negociada na bolsa. Então, ela pode... a todo momento ela se valoriza ou se desvaloriza, a depender da condição de mercado, a depender do tipo de fundo imobiliário que você investe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, fundo de shopping em 2020, quando teve pandemia. Ficou super lá embaixo, né? Perdeu o valor de mercado. Como os fatores externos influenciam o tempo inteiro. Fundo de logística, de galpões, bombaram. As pessoas compraram muito pela internet. Comprando muito pela internet. Né? Então, é por isso que, assim, o ideal é que você tenha um pouquinho de tudo, porque, invariavelmente, algum setor ou alguma notícia pode influenciar o preço daquele seu ativo. Agora, diferentemente de imóvel, né, o fundo imobiliário, você tem liquidez, você vai, vende suas cotas, 2 dias depois o dinheiro está na sua conta. Agora, se você tivesse um imóvel, né, como você faria? Talvez o imóvel estivesse alugado, você recebesse ali o valor do aluguel. Isso, do ponto de vista conceitual, é praticamente a mesma coisa, né? Se você recebe dividendo do fundo imobiliário, conceitualmente, praticamente a mesma coisa que você receber um aluguel. Mas, se você tiver uma dor de barriga, né, e tiver um imóvel, quem garante que você vende fácil? Quem garante que você não vai ter que vender por um preço mais baixo do que ele de fato vale? Né? Então, você não tem a mesma liquidez que você teria num fundo imobiliário. Então, nesse aspecto, o fundo imobiliário ele acaba sendo mais vantajoso. Sem contar aquela questão, né? Você tem clientes que adoram imóveis. Eu também gosto, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de tudo. Mas cliente que tem uma carteira grande de imóveis, ele tem que fazer a gestão dos inquilinos. Deu algum problema lá
no apartamento o inquilino não paga, condomínio, obra que tem que fazer, coisa que quebra. Então, assim, traz um certo trabalho. Óbvio, tem gente que gosta disso, né? Que curte acompanhar, enfim, cuidar do imóvel, mas existe ali um trabalho a ser feito. E no fundo imobiliário você não tem nada disso. Né? É bem mais prático. A preocupação que você tem é óbvio de avaliar o fundo que você está adquirindo, ver quais são os ativos que ele tem dentro né, da carteira, qual o propósito, qual é a expectativa de retorno que aquele fundo tem, apresenta, e aí você vai fazendo a gestão disso, né? O pessoal da produção já está sinalizando que falta 1 minuto para a gente, porque se deixar Nossa, a gente começa passou aqui, muito rápido, não passou, né? Eu te falei que ia passar rápido. Flávia, eu não sei se a Lisley quer perguntar sobre isso, mas assim... Não, mas eu tô paquerando ali. Você está paquerando, é justamente sobre isso que eu vou falar. O que você recomenda para uma pessoa que tá começando nesse mundo e quer se tornar... Ou uma pessoa madura mesmo, que... olha, que bom ouvir esse episódio e ainda tem tempo para mim, eu consigo fazer pensar sobre esse futuro. O que você recomenda em termos de leitura, em termos de informação financeira? Sim, nós somos leigos, né? Nós não temos o seu mas cabedal, mas para um leigo, como se informar? Mas olha, eu acho que assim, a internet, ela trouxe assim, ela abriu tantas possibilidades, né? Eu acho que hoje você consegue encontrar bons conteúdos, né? Você tem de tudo, tem coisas boas e coisas ruins, mas no que se refere a investimentos, você tem alguns sites que são confiáveis, o site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, você tem o site da B3, que é a Bolsa, né? Que é o da Bolsa, tem diversos cursos lá, inclusive, gratuitos que você pode acessar, o site da Ambima também é uma ótima referência. Eu sigo a newsletter. São ótimos e eles têm muitos cursos ali que as pessoas podem acessar de maneira gratuita, né? Você gostou do assunto, aí você começa a ter opções, de repente participar de algum grupo específico, fazer um curso de aprofundamento. A partir do momento que você começa a se envolver com isso, as coisas vão aparecendo. Mas, além disso, eu acho que a leitura também é um grande diferencial, né? Assim como todo começo para qualquer coisa exige dedicação, né? E os livros ajudam, né? Eu trouxe aqui esse livro, por exemplo, né? Warren Buffett é um dos mais famosos investidores do mundo. E eu gosto muito desse livro aqui, fala um pouco do processo, né, dele. A história dele? Um pouco da maneira como ele pensa, né, eu gosto muito, né, e ele contextualiza muito os princípios, né, que ele seguiu para poder chegar onde ele chegou, né. Então, até queria aproveitar para oferecer para vocês. Obrigada, Flávia. Essa é uma das recomendações que eu... Obrigada, Flávia. Vamos ler, né? Estará na nossa cabeceira. Obrigada. Para quem está para quem está no Spotify, o título é Por Dentro da Mente, de Warren Buffett. Da Sextante, editora Sextante. Este não é um método de investimento, mas uma forma de pensar sobre como ganhar dinheiro. Obrigada, Flávia. O que mais você sugere? Eu trouxe aqui um outro também, que é um livro do Daniel Kahneman, que é uma das referências mais... um dos livros mais usados ultimamente, porque ele fala um pouco a respeito da associação entre o processo de investimento e da psicologia. Olha, né? que interessante. Como o nosso comportamento, né, a maneira como a gente se comporta tem relações com a maneira como a gente investe. Então, esse é muito legal também. É um livro gostoso de ler, não é aquele livro cheio de fórmula, cheio de... Para quem é da área de humanas, vai se identificar muito. Que bom. Leitura fácil, não é coisa assim. Porque a gente que é da área de humanas, você não tem noção como a gente sofre. Então, mas a gente sabe qual é a necessidade, né? Tem alguns livros que são Parece que é pesados, sopa de letrinhas né? pra Muito gente. Teóricos. Mas esses, assim, não. Eles usam uma linguagem mais simples e fazem uma associação
muito boa, e a gente, dentro dos recursos, né, que a gente tem, a gente consegue aplicar algumas ideias para a nossa vida. Você acabou de dar uma ideia para um próximo programa que a gente falar sobre a associação entre como agimos, como funciona a nossa psique e os nossos investimentos. Flávia, a gente vai ter que te convidar de novo para o próximo programa. Obrigada pela sua presença. Será um prazer. Foi muito rico. Obrigada. Pela presença. Para você que esteve com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. A gente se vê no nosso próximo episódio do LilithCast. Vai, Lisley. Sigam. Faz aquela propaganda das nossas redes, por favor. Instagram, YouTube, Spotify. Beijo. Até a próxima, gente.